É, lá em Segundo Reis, capítulo 10, eu quero estar contando a história para vocês, continuando a história de Segundo Reis, né? Segundo Reis, eu sou a evangelista Patrícia, tá? E aqui Jeú, ele extermina, Jeú agora ele é rei em Israel. E ele extermina a casa de Acabe. Álvaro Pena, Jeú, ele tinha acabado com a dinastia, ele matou o neto de Acabe, matou Jezabel, matou Jorão, filho de Acabe. Jorão era filho de Acabe, ele não era casado com a filha de Acabe, não, ele era filho de Acabe. No capítulo 9 eu fiz essa confusão aí, eu estou consertando a confusão aqui, tá? E ele ficou. Lá em Samaria, que era a capital de Israel, ele achou 70 filhos de, de Acabe. E ele foi e mandou escolher um como rei lá para lutar a favor do trono. Mas eles falaram assim: como que nós vamos destruir você? Você venceu dois reis. Aí, como você matou dois reis, então o responsável pelo palácio respondeu pela cidade e os anciões e os tutores daqueles filhos de Acabe. E ele escreveu outra carta. Jeú tinha escrevido a primeira carta falando para escolher um líder. E agora ele estava escrevendo outra carta falando assim: olha, se estiveres do meu lado, se vocês que estão aí olhando esses filhos de Acabe estiveres do meu lado, é, e quiser me obedecer, tomai as cabeças dos homens, os filhos de vosso Senhor, amanhã a esta hora vinde a mim, a Jezreel. E os filhos esses eram 70 filhos, né? Ao todo, neto e tudo. E sabe o que eles fizeram? Eles mataram eles, decapitaram eles, levaram 70 cabeças em cestos e, chegando, né? Quando chegaram a essa casa, eles mataram 70 pessoas e puseram as cabeças num cestos e mandaram a Jezreel. E veio um mensageiro e lhe disse: trouxeram as cabeças dos filhos do rei. Ele falou: põe essas cabeças em dois montões a entrada da porta da cidade até pela manhã. Saindo ele pela manhã, ele parou diante do povo e falou: vós estáis sem culpa. Eis que conspirei contra o meu senhor, né, que era o rei, que ele conspirou contra o rei da época, né? É, e os matei, mas quem feriu esse não é culpado, porque ele também está se cumprindo a palavra do profeta, do servo Elias. Nada cairá em terra, porque o Senhor fez o que falou por intermédio do profeta Elias. Deus falou que ia destruir a dinastia do rei Acabe, a família do rei Acabe, porque ele casou com uma mulher que levou a idolatria para Israel. Deus é totalmente contra a idolatria, gente. Toma muito cuidado. E depois Jeú vai e ele foi para ele partiu e foi a Samaria. E estando a caminho em Bet-Eked dos pastores, ele encontrou, e Jeú encontrou parente de Acasias. Vocês lembram que é o rei do capítulo 9 que Jeú matou, feriu e ele morreu lá no Megido, no Vale do Megido. E ele encontrou com os parentes de Acasias e perguntou assim: quem sois vós? Eles responderam: somos parentes de Acasias, voltamos de saudar os filhos do rei e da rainha mãe Jezabel que morreu. Então disse Jeú: apanhai os vivos, e eles apanharam os vivos e matou todo mundo junto ao poço de Bet-Eked. 42 homens foram mortos aí. E Jeú vai, encontra com Jonadab e fala assim com ele: você é comigo? Ele falou assim, saudou e lhe perguntou: tu és sincero de coração para comigo? Respondeu Jonadab: tem, eu sou sincero. Então me dá a mão e venha comigo que você fez ele subir no carro
E ele disse: vem comigo e verás o meu zelo para com o Senhor. E assim Jeú levou no seu carro Jonadab, e tendo Jeú chegado a Samaria, feriu todos que ali estavam de Acabe. Ele destruiu, segundo a palavra do Senhor, ele destruiu todo mundo lá, sabe? É, e depois ele matou aquele pessoal lá. E ele encontra com Jonadab, Jonadab vai com ele e Jeú pega e Jeú arma uma emboscada para pegar os adoradores de Baal, porque tinha adorador de Baal lá, mas Deus não mandou matar os adoradores de Baal, não. Eu tenho certeza que Deus queria que eles se convertessem ao Senhor, né? E tudo. Aí ele falou assim, Jeú arrumou uma emboscada e falou, eu quero adorar Baal, venham cá. E eles foram pro templo e tudo lá, o templo ficou lotado. E ele falou assim, vamos consagrar uma, isso ele fingindo, né? Consagrar uma assembleia solene a Baal. E Jeú enviou mensageiro, todo mundo foi para lá. E aí ele armou emboscada para aqueles adoradores de Baal. E ele falou assim: verifica se não tem ninguém que serve a Deus aqui dentro. Aí sucedeu que ele deixou eles oferecer esse sacrifício, e ele foi e fingiu que estava oferecendo sacrifício também lá. Ele matou, penetrou lá e matou todo mundo a fio de espada. Muita gente morreu. Houve um massacre. Eles tiraram as colunas que estavam na casa de Baal e as queimaram. Também quebraram a própria coluna de Baal e derribaram a casa de Baal e transformaram a casa de Baal em latrina. Latrina, opa, daqui a pouco de São Paulo, beleza. Deus abençoe, em Cristo Jesus. E depois, Jeú, gente, o que chamou atenção aqui, o versículo 10:31. 10:31. Tá falando assim, olha, aliás, vou ler o 30 primeiro, né? Ele, assim, o que aconteceu? Ele exterminou toda a dinastia de Acabe, fez tudo o que Deus mandou contra a família de Acabe, contra Acabe, a dinastia, fez até exageradamente, porque Deus não mandou ele matar, eu creio que Deus não mandou ele matar os adoradores de Baal, eles poderiam estar renovando a fé deles em Deus, né? Mas houve um exagero aqui, depois lá em Oséias vai falar desse exagero. Mas só que tem, gente, mas aqui pelo que disse o Senhor a Jeú, porquanto bem executaste o que é reto perante mim, e fizeste a casa de Acabe segundo tudo quanto que era do meu propósito. Teus filhos, então como você fez tudo segundo o meu propósito, até a quarta geração, os seus filhos serão reis, tá? Vão se assentar no trono de Israel. Então, o filho, o neto, o bisneto, o trisneto, sei lá, o tataraneto, sei lá, né? E mais só que tem que no versículo 31, segundo Reis 10:31, está escrito assim: mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor. Nós precisamos examinar as Escrituras, examinar a Bíblia, examinar a palavra de Deus e andar de acordo com a palavra de Deus. Porque o que é que ele não andou de todo o coração na lei do Senhor? Era para ele acabar com toda a idolatria, né? E ele não fez isso, ele deixou os touros de Jeroboão, né? É, e, que Jeroboão fez o povo pecar, porque quando houve aquela separação dos dois reinos, o que aconteceu? Jeroboão fez o povo de Israel pecar, porque houve separação do reino do norte e do reino do sul. E ele ficou em Samaria, ele não foi morar em Jerusalém. Se ele deveria ter ido morar em Jerusalém, né? Mas ele não foi, ele ficou em Samaria. E ele deixou o povo, ele não conduziu o povo à palavra de Deus, aos preceitos de Deus.
ele deixou o povo fazer o que quisesse, servir Deus aonde que eles queriam. Jeú levou o cabo o julgamento, levou a cabo, ele levou, né, com firmeza o julgamento de Deus sobre Acabe e fundou uma nova dinastia. A partir de Jeú, é uma nova dinastia que veio surgindo, né? Mas acontece, porém, Israel continua a ver seu território diminuindo cada vez mais, porque o, ele não fez as coisas direito, deixou a idolatria entrar e tudo, o reino foi enfraquecendo, enfraquecendo. Porque ele não teve cuidado. Nós temos que examinar, gente, porque o que acontece? Se, se, se eu não tiver cuidado, de ensinar, nós temos que deixar um legado. Se eu não tiver um cuidado de manter a lei do Senhor, esse legado dentro da minha família, as pessoas vão se esvaecendo, vão cultuando a outros deuses. Foi isso que Jeú fez. Ele não teve cuidado de andar de todo o seu coração na lei do Senhor e não conduziu o povo ao lugar real de adoração que era em Jerusalém. Ele ficou em Samaria. Né? E naqueles dias começou o Senhor a diminuir os limites de Israel, que foi ferido por Hazael em todas as suas fronteiras, desde o Jordão para o nascente do sol, toda a terra de Gileade. Então eles foram tomando. Ora, e aí Jeú, o Israel foi se tornando fraco. Jeú reinou 28 anos e morreu. E Jeoacás, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Mas, infelizmente, ele não conduziu o povo de volta a Jerusalém para adorar a Deus e não serviu a Deus com inteireza de coração. Nós devemos servir a Deus com inteireza de coração. Né? Na palavra de Deus fala que nós devemos servi-lo, procurar consultar a palavra de Deus, consultar para não cometermos os mesmos erros. O povo aqui, Israel, era idólatra. Então, o que nós aprendemos? Deus nos ensina que nós não devemos ser idólatras. Nós devemos servir a Deus com inteireza de coração. De coração. Ele permitiu que o povo escolhesse. Então vamos cuidar em Cristo Jesus. Amém? Deixe o seu like, o seu comentário. Eu sou a evangelista Patrícia. Este é o livro de 2 Reis, capítulo 10. Eu quero deixar mais uma vez para vocês aí, ó. Mas Jeú não teve cuidado de andar de todo o coração na lei do Senhor Deus de Israel, e nem se apartou dos pecados de Jeroboão. Quais foram os pecados de Jeroboão? Conduziu o povo à idolatria. Eu quero falar com vocês que idolatria é pecado, gente. Aquela pessoa que se curva diante de uma imagem de escultura está com a fé dividida. Toma cuidado em Cristo Jesus. Leia a palavra e seja perfeito. Deus abençoe.